Imagina a seguinte situação. É o ano de 1947. O mundo ainda tentando respirar depois da guerra, né? Exatamente. E aí um piloto de caça altamente condecorado, um cara que sobreviveu à guerra militar mais brutal da nossa história, tá lá num voo de patrulha super rotineiro. Aquele voo que era pra ser só mais um dia de trabalho. Pois é. Só que, de repente, uma máquina metálica passa zunindo pela aeronave dele a uma velocidade tipo impossível. Nossa! Sem asas convencionais, sabe? E o mais bizarro, sem fazer um único som. E com uma capacidade de manobra que faria qualquer avião daquela época simplesmente se despedaçar no ar. A força G ia destruir qualquer aeronave humana. Exato. E aí a grande pergunta que guia o nosso mergulho de hoje é o que esse piloto relata para a base de comando quando ele pousa. E mais importante, né, como é que generais que passaram a vida inteira lidando com ameaças super tangíveis de aço, de pólvora, reagem a um relato que soa como pura ficção científica. É exatamente esse cenário que a gente vai desempacotar hoje. Nós temos em mãos um tesouro absoluto de documentos militares e governamentais desclassificados lá dos Estados Unidos. Tudo datado do final de 1947. Isso, detalhando exatamente como as Forças Aéreas do Exército Americano, a AEF, lidaram internamente com o fenômeno dos discos voadores, os famosos Flying Discs. E olha, o mais fascinante de ler esses papéis, e eu fiquei muito focada nisso durante a nossa pesquisa, é que não tem espaço nenhum para misticismo neles. Zero Misticismo. A gente está lidando com a burocracia militar pura e dura, é papel timbrado, é jargão técnico, assinaturas de generais. Para entender o peso absoluto dessa patrelada, a gente precisa voltar à fita e entender o clima daquele momento. Com certeza. O final de 1947 é um período de transição violenta, sabe? O mundo mal tinha acabado de limpar os escombros da Segunda Guerra e já estava entrando em estado de choque na Guerra Fria. O nível de paranoia institucional era estratosférico. Sim, não tinha essa de curiosidade científica descompromissada. Qualquer objeto desconhecido no céu não era tipo um mistério fascinante. Era, por definição de segurança nacional, uma ameaça existencial iminente. O que torna o primeiro documento que a gente vai dissecar aqui algo quase inacreditável. Totalmente. É um memorando de setembro de 1947, assinado por dois pesos pesados, o tenente-general N.F. Twining e o coronel M.H. McCoy. Ambos do Comando de Material Aéreo, o AMC, que era basicamente o cérebro tecnológico da Força Aérea na época. E a conclusão que eles colocam no papel, assim, com todas as letras, destrói completamente qualquer ideia de que os militares achavam que isso era só um delírio coletivo. O texto é de uma clareza cortante. A inteligência do AMC escreve oficialmente: o fenômeno reportado é algo real e não visionário ou ficcionário. Caramba. Vindo de uma instituição fundamentalmente cética, isso é uma bomba. Eles não apenas admitem que os objetos existem no espaço físico, mas eles passam a listar as características operacionais, né? E a lista de características desafiava as leis da física conhecidas na época. Os relatórios, eles citam taxas extremas de subida e uma manobrabilidade que envolvia movimentos de rolagem muito violentos. Movimentos que matariam um piloto humano na hora. Exato. Além disso, havia ações evasivas muito claras. Assim que essas máquinas eram iluminadas por radares ou percebiam a aproximação de aviões amigos, elas simplesmente mudavam de rota instantaneamente. Esse detalhe da ação evasiva, para mim, é o que muda o jogo todo. Porque ação evasiva implica intenção, concorda? Faz total sentido. E intenção implica controle. O memorando do Twining especifica que esses objetos operavam com algum tipo de controle manual, automático ou remoto. E a consistência na descrição visual também impressionou muito o pessoal da inteligência. Sim, eles relatam repetidamente uma superfície reflexiva ou metálica, sempre num formato circular ou elíptico. Quase sempre com um fundo perfeitamente plano e um topo em forma de cúpula, né? O clássico disco voador. O arquétipo perfeito. E não estamos falando de objetos minúsculos, não. Verdade.
Tem aquele relatório complementar de agosto, que foi redigido pelo Coronel Taylor, da Divisão de Requisitos de Inteligência Aérea. Ele tentou calcular as proporções das naves. E os números são assustadores. Ele estimou que o tamanho estaria próximo ao de um C-54 ou um Lockheed Constellation. Para quem não acompanha muito de aviação militar antiga, esses eram aviões de transporte gigantescos, com mais de 30 metros de envergadura. Uma máquina do tamanho de um prédio voando daquele jeito. Mas sabe que eu achei a peça de engenharia mais curiosa desse relatório todo? O quê? A descrição do escapamento. O documento diz que quando havia algum rastro visível, ele era descrito como uma névoa rala de cor azul-marrom. Nossa, essa observação da névoa azul-marrom é uma aula de dedução técnica. Eu fiquei impressionada como eles ligaram os pontos. Como assim? Pensa bem, naquela época, a propulsão a jato e os foguetes estavam muito na infância ainda. Foguetes de combustível sólido funcionam essencialmente como fogos de artifício gigantes. Eles queimam de forma incontrolável, né? Exato, e deixam um rastro de fumaça incrivelmente espesso e contínuo. Mas uma névoa rala e azul-marrom sugere uma queima química muito mais limpa. Ah, entendi. E o Coronel Taylor juntou isso com os relatos de que os objetos aceleravam e desaceleravam de forma abrupta. Foguetes de combustível sólido não podem ser acelerados ou desligados depois de acesos. Uma vez que acende, já era, tem que ir até o fim. Isso! Portanto, ele concluiu que as máquinas provavelmente usavam motores de foguete de combustível líquido. E isso apavorou a inteligência americana. Por quê? Porque significava que havia uma mecânica super complexa de válvulas e regulação de empuxo lá dentro. Era alta tecnologia, não um mero foguete burro. Sem contar o comportamento de voo, que era totalmente bizarro. O relatório descreve que os discos oscilavam lateralmente, tipo um movimento pendular. Um movimento que aerodinamicamente não faz sentido num avião com asas. E a questão da velocidade é um paradoxo por si só. O documento cita velocidades extremas, em alguns casos absurdas, chegando a 7.000 milhas por hora. 7.000 milhas? Mas o mais louco em velocidades subsônicas. Como assim subsônicas a 7.000 milhas por hora? Isso quebra a matemática. Pois é, eles voavam a essa velocidade sem quebrar a barreira do som e sem gerar aquele estrondo sônico que destrói janelas. Além disso, relatam formações de voo perfeitamente coordenadas de 3 a 9 objetos em silêncio absoluto. O que nos força a olhar para a metodologia deles. Como eles podiam ter certeza desses dados todos? Exato, me ajuda a entender a mentalidade aqui. Se um piloto hoje relatar algo que quebra totalmente os paradigmas da aerodinâmica, a primeira reação natural de qualquer cadeia de comando seria um ceticismo absurdo. Com certeza. Mandariam o piloto para o psicólogo. Falariam que é uma falha no sensor, um erro de radar, refração anômala da luz, sabe? Qualquer coisa antes de assumir que é uma máquina super avançada. Por que os militares em 47 aceitaram com tanta rapidez que aquele esqueleto impossível era real? A resposta, surpreendentemente, está na correlação de dados. A inteligência militar não opera com base no relato isolado de uma pessoa ansiosa, sabe? O que forçou a Força Aérea a aceitar a realidade física foram as múltiplas confirmações simultâneas. Redundância, então. Exatamente. Um defeito no radar produz manchas aleatórias e sem massa. Anomalias meteorológicas, tipo inversão térmica, podem criar miragens visuais. Mas nenhum erro de equipamento voa informações deliberadas de 9 objetos. Muito menos reage ativamente quando um piloto tenta chegar perto. Isso. E, crucialmente, é detectado tanto pelo olho humano do piloto quanto pelas ondas de rádio do equipamento de solo, ao mesmo tempo. A redundância cruzada eliminou qualquer hipótese de falha técnica. O que o radar via, o piloto confirmava olhando. Exato. A matemática dos sensores dizia que a máquina era real. A negação simplesmente deixou de ser uma opção ali na mesa. Faz sentido. E se essas máquinas de fato existem, a inteligência militar é imediatamente forçada a dar um salto lógico aterrorizante, né? O pânico na sala de reuniões. O pânico não seria só sobre como a tecnologia funciona,
mas sim quem construiu isso antes de nós. E os documentos mostram bem isso. Uma vez estabelecida a realidade física da coisa, a burocracia militar se lançou numa caçada frenética por suspeitos internacionais. É aqui que a engrenagem geopolítica engole a investigação inteira. O memorando de setembro do general Twining traz esse medo para a luz do dia de um jeito muito explícito. Eles levantam a possibilidade de que alguma nação estrangeira tivesse desenvolvido uma forma de propulsão completamente alienígena ao conhecimento dos Estados Unidos. Chegando a teorizar sobre o uso de energia nuclear aeronáutica. E quando eles dizem nação estrangeira, no final de 47, o alvo tem nome e sobrenome, né? União Soviética, óbvio. Mas o mais fascinante na nossa análise é como a inteligência amarrou Moscou às cinzas da Alemanha nazista. O espólio de guerra. Sim, os relatórios mostram um foco meio que obsessivo nos irmãos Orten. Para quem nos ouve e não conhece essa parte da história, os Orten eram engenheiros aeronáuticos alemães brilhantes. Eles foram pioneiros no conceito de asas voadoras. E esse conceito da asa voadora é vital para entender a paranoia americana, não é? Demais. Porque assim, um avião tradicional tem uma fuselagem longa, tem cauda para estabilidade, mas os Orten projetaram aeronaves tipo o RO-229, que eram literalmente só uma grande asa em forma de bumerangue. Sem cauda nenhuma. O que parece muito com um disco ou um formato elíptico se visto de certos ângulos. Exato. E o que esse design faz na prática? Ele reduz drasticamente o arrasto aerodinâmico, permitindo velocidades muito maiores. E como um bônus que os americanos descobririam ser terrível depois, a ausência de superfícies verticais reduzia muito a assinatura de radar. Era praticamente um avião stealth primitivo. Isso. Então, quando a inteligência americana e britânica começou a estudar os projetos apreendidos, como o projeto Parábola dos Orten, eles perceberam que aquele design era muito parecido com a silhueta achatada e larga dos relatos dos discos. A conexão visual faz total sentido. Só que a documentação dá um passo além, rumo a um alarmismo meio desesperado. E bota alarmismo nisso. Tem um relatório de inteligência de junho de 47, enviado por um adido militar diretamente lá de Moscou. Esse adido reporta que a União Soviética estava construindo nada menos que 1.800 aeronaves pesadas. 1.800? Todas baseadas no design do Orten 8, equipadas com motores a jato para formar novos esquadrões de bombardeiros. E aqui entra o papel de analisar inteligência bruta, sabe? Mas espera aí, a gente precisa analisar isso criticamente. 1.800 aeronaves de um design super experimental. A União Soviética, em 47, estava com a infraestrutura industrial em ruínas. Eles estavam tentando reconstruir o país inteiro depois de uma guerra devastadora. Como é que generais americanos super experientes engoliram a ideia de que os soviéticos teriam a capacidade de produzir em massa uma frota de 1.800 bombardeiros revolucionários sem que o Ocidente notasse a cadeia de suprimentos? É uma pergunta excelente. Isso não soa como a burocracia criando um monstro imaginário, um bicho-papão, só para explicar algo que eles não compreendiam de jeito nenhum? Só muito. E, retrospectivamente, o número de 1.800 é absurdo e altamente improvável. Mas a gente precisa entender o paradigma de espionagem do pós-guerra. Como funcionava a cabeça deles? Naquele momento, não existe o luxo do ceticismo relaxado. A doutrina exige que você planeje para o pior cenário absoluto. Os soviéticos tinham capturado instalações de pesquisa nazistas intactas. Assim como os próprios americanos fizeram com a Operação Paperclip, né? Exatamente. O know-how humano era o maior espólio da guerra. A lógica militar era muito simples. Se a gente trouxe o Wernher von Braun para fazer nossos foguetes, quem o Stalin levou para Moscou? E como eles não tinham satélites espiões para confirmar se as fábricas existiam ou não. O medo ditou a regra. A ameaça era tão grave, mas tão grave, que até boatos sem muita base eram tratados como ouro. E os documentos mostram que eles estavam caçando boatos em qualquer lugar do mundo. O Comando de Material Aéreo chegou a investigar ativamente uma notícia que foi publicada por um repórter chamado Leonard Chapeiro. Eu li essa parte surreal. A matéria do jornal sugeria que cientistas alemães fugitivos estavam escondidos na Espanha desenvolvendo armas de destruição em massa dentro de cavernas. Parece roteiro de filme do Indiana Jones. Total. E o MI6 levou isso super a sério. Eles mobilizaram agentes, investigaram e no fim descartaram a teoria, concluindo que não tinha nenhum cientista alemão de relevância por lá.
Mas o simples fato de gastarem recursos oficiais e horas de trabalho para verificar um artigo de jornal mostra o nível do desespero deles. Mostra uma inteligência tateando no escuro total. E esse tatear ficou ainda mais caótico por causa de um outro fator gigantesco. Ao mesmo tempo em que eles caçavam nazistas na Espanha e frotas secretas na Rússia, eles sofriam um bombardeio de informações vindo do público interno americano. Esse é um ponto de transição fantástico no material que a gente tem. A inteligência precisou construir um sistema do zero para separar o sinal genuíno do ruído ensurdecedor criado pela histeria do público civil. É como tentar mapear o tamanho de uma sala escura jogando bolas de tênis e ouvindo onde elas batem, sabe? E o problema é que metade dos sons que eles ouviam vinha de pessoas do lado de fora da sala fazendo barulho de propósito para confundir. Perfeita analogia. E os arquivos estão cheios dessas bolas de tênis jogadas no escuro. O caso da Mary L. Herring é um exemplo clássico de análise técnica e fria. Conta esse pra gente. Em novembro de 46, meses antes daquela famosa onda de avistamentos do Kenneth Arnold ou do incidente de Roswell, ela morava em Portland, no Oregon, e ela enviou para o exército fotos do que ela acreditava ser uma formação de discos no céu. E aí, como os militares reagiram? O processo deles foi cirúrgico. A inteligência da 4ª Força Aérea pegou o material, botou no microscópio e rapidamente determinou que a uniformidade e a geometria das marcas no filme apontavam claramente para defeitos físicos. Vazamento de luz na câmera ou problema na emulsão do filme, né? Exato. Eles embalaram os negativos, devolveram para Mary e encerraram o assunto. Foi um filtro até que bem eficiente. Mas nem todos os casos eram tão fáceis de descartar usando só física básica, né? E aí a gente chega no caso sensacional da Madeleine Green Merchant. A senhora Merchant de Santa Fé. Gente, esse caso documenta perfeitamente o atrito entre o rigor militar e a imaginação civil febril. Ela não enviou apenas umas fotos borradas. Ela exigiu e, incrivelmente, conseguiu uma audiência presencial com o general Brentnall. De um laboratório subterrâneo secreto. Escondido no meio do México. Sim, no México. E o propósito, segundo ela, era espionar as instalações de energia atômica dos Estados Unidos, tipo Los Alamos. Que, convenientemente, ficavam bem perto de onde ela morava. Pois é, uma coincidência maravilhosa. A avaliação do general Brentnall sobre esse encontro é quase uma peça de comédia burocrática. Ele escreve no relatório oficial que a senhora Merchant era extremamente falante. Um jeito muito polido de dizer que ela não parava de falar um segundo. Exato. Ele disse que ela parecia tentar promover uma empreitada pessoal, que ele não entendeu direito qual era e que, fundamentalmente, ela não contribuiu com absolutamente nenhum dado tangível de engenharia. 0 dados técnicos. Isso me leva a uma analogia moderna. O trabalho deles era tipo um filtro de spam de e-mail. A inteligência em 47 não tinha algoritmos. Eles recebiam caixas e caixas desse lixo eletrônico em formato de cartas e testemunhos longos. Pilhas de papel na mesa. Em um momento de tensão global imensa, qual era o verdadeiro risco da inteligência simplesmente chutar o balde e ignorar civis como a senhora Marchand? Por que eles continuaram dando atenção e audiências para essas pessoas? O risco de descartar acidentalmente o único e-mail importante na caixa de spam não era aterrorizante para eles. É exatamente isso que eu fico me perguntando. Olha, era o pior pesadelo deles. Ignorar dados não era uma opção plausível. É por isso que, em dezembro de 1947, o Comando Militar emitiu uma política oficial, por escrito, declarando categoricamente não é política da Força Aérea ignorar relatórios de avistagens. Ou seja, eles se obrigaram a ler tudo. Sim, aturar teorias mirabolantes sobre bases mexicanas era super frustrante para um general, mas o protocolo exigia que toda a pedra fosse virada. Afinal, se eles ignorassem um relatório civil, que por acaso tivesse um detalhe crucial de rota ou de comportamento de voo que os radares tivessem perdido, a falha de segurança seria tratada como traição. Imperdoável. Mas, à medida que eles iam virando essas pedras, descartando os defeitos de câmera da Mary Herring, arquivando as teorias de laboratórios mexicanos da senhora Merchant e esgotando as investigações em cavernas na Espanha e frotas secretas na União Soviética. o cerco ia se fechando.
O que nos conduz à última e possivelmente mais constrangedora teoria que circulou pelos corredores do Pentágono na época. Aquela que ninguém queria falar em voz alta. Exato. Depois de tentar culpar os nazistas, os russos, os civis, a burocracia militar foi forçada a olhar para o espelho e perguntar: será que essa tecnologia capaz de manobras que zombam da gravidade não foi construída por nós mesmos? É o ápice absoluto da paranoia da compartimentalização militar. A suspeita de que eles estavam sofrendo de fogo amigo tecnológico. Como assim? Numa burocracia vasta como a americana, cheia de orçamentos negros, não é um absurdo tão grande pensar que o Departamento da Marinha ou uma agência obscura qualquer de armas tivesse criado o motor aeronáutico do século e simplesmente esquecido de avisar a Força Aérea. A mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Literalmente isso. O pânico gerado por essa falta de comunicação interna gerou documentação pesada. Em agosto de 47, aquele mesmo coronel Taylor da Divisão de Requisitos de Inteligência envia um memorando que soa quase como um apelo desesperado. Dá para sentir angústia no texto. Ele exige formalmente uma confirmação de que nenhum projeto de pesquisa das Forças Aéreas do Exército detém as características de desempenho descritas naqueles relatórios de campo. Ele precisava de uma negativa oficial para poder descartar a origem americana e focar só no inimigo externo, sabe? E a resposta não demora muito para chegar. Alguns dias depois, em 29 de agosto, o Major General Curtis E. LeMay responde. E, para quem não lembra, o LeMay foi o arquiteto brutal da campanha de bombardeios estratégicos durante a guerra. Um cara que não brincava em serviço. Ele responde de maneira inflexível. A Força Aérea do Exército não possui projeto de pesquisa com as características descritas. A negação é absoluta. Mas a gente tem que analisar o peso real da palavra do general LeMay nesse contexto, né? Sim. Considerando a cultura de segredo absurda da época, vale lembrar à nossa audiência que o Projeto Manhattan construiu a bomba atômica praticamente debaixo do nariz de militares que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. E de presidentes, até o Truman assumir. Exatamente. O quão garantida era essa resposta do LeMay? Havia alguma chance real de que ele, mesmo sendo um gigante na hierarquia militar, simplesmente não possuísse a credencial de necessidade de saber, o famoso need to know? É uma possibilidade enorme. É plausível que a inteligência estivesse gastando milhões para caçar objetos que outra agência americana estava testando nos desertos americanos? Olha, a preocupação com essa compartimentalização era tão prevalente que o próprio tenente-general Twining, lá no memorando de setembro, escreveu sobre isso. Ele citou isso. Sim, ele escreveu que eles precisavam descartar a possibilidade de os objetos serem produto de algum projeto de alta segurança não conhecido pelo comando. Eles mesmos duvidavam da própria comunicação interna o tempo todo. Impressionante. No entanto, o sistema precisa confiar nas suas próprias negativas em algum momento para poder avançar. Quando o LeMay diz não é nosso, a inteligência é obrigada a tratar o fenômeno como totalmente externo e desconhecido. Senão, a burocracia para. E essa constatação de que não é um projeto secreto americano e de que não há provas definitivas de ser tecnologia soviética leva a um impasse incrivelmente frustrante no final do ano. O beco sem saída. Em meados de dezembro, o coronel McCoy envia uma carta apontando a raiz real de todo o problema, a ausência total de evidências físicas. Esse era o calcanhar de Aquiles deles. Sem um pedaço de destroço recuperado, sem um motor esfriando no chão do deserto, a comprovação definitiva empacava. Relatórios visuais, por mais consistentes que fossem, e ecos de radar exigiam estudos infinitamente maiores. O que resulta no documento final dessa nossa jornada cronológica de hoje. Em 30 de dezembro de 1947, o quartel-general essencialmente se cansa dessas abordagens fragmentadas. Eles resolvem botar ordem na casa. Isso! Eles orientam a criação de um esforço unificado e massivo de espionagem tecnológica. E assim nasce o famoso projeto SIGINT. E com uma prioridade gigantesca. Sim, eles atribuem uma prioridade altíssima, código 2A, com classificação base restrito, mas podendo ser elevada a secreto ou top secret quando necessário. E qual era a missão central do SIGINT? A missão declarada era institucionalizar o caos.
coletar, avaliar sistematicamente e processar qualquer informação sobre essas máquinas que pudesse ser construída como de preocupação para a segurança nacional. Acabou a fase do amadorismo. Para recapitular a trajetória fascinante que a gente troçou através desses arquivos originais hoje, nós vemos oficiais militares de alta patente atestarem, sem rodeios, a realidade física de aeronaves com capacidades aerodinâmicas que a gente não entende até hoje. E não era invenção, eles mediram e confirmaram. Presenciamos a inteligência tentar encaixar essa física impossível na caixinha da Guerra Fria, culpando o espólio nazista, os irmãos Horten e a paranoia sobre a União Soviética. Observamos também a luta quase cômica às vezes para separar delírios civis de inteligência tática real, né? Sim, o caso do México é inesquecível. E, finalmente, o pânico de que tudo fosse um projeto secreto americano que fugiu do controle. O fim de 1947 marcou o nascimento oficial de um maquinário governamental pesado, criado exclusivamente para entender o que estava desafiando a gravidade e violando o espaço aéreo soberano dos Estados Unidos. E a importância histórica dessa papelada toda, para quem nos acompanha, independe das suas crenças sobre origens extraterrestres ou aviões secretos. Vai muito além disso. Vai. O que a gente vê na gênese do projeto Cygne é o protótipo perfeito de como o Estado moderno tenta engolir e processar o que é totalmente desconhecido. É a burocracia tentando colocar uma algema na física que ela não consegue reproduzir. Filtrando uma sobrecarga absurda de informação para proteger a nação no momento em que um pequeno erro de cálculo poderia iniciar a Terceira Guerra Mundial. O peso sobre os ombros desses caras era indescritível. Para encerrar essa nossa exploração e fechar essas caixas de arquivos por hoje, eu queria deixar uma reflexão inevitável para quem nos ouve, baseada nesse clamor desesperado deles por evidências concretas no final de 47. É de explodir a cabeça se você pensar bem. Pois é. Os generais lamentaram profundamente em documentos oficiais não ter destroços físicos recuperados para provar inegavelmente a existência dessas tecnologias fantásticas. Eles precisavam da porca e do parafuso. Exato. Se o projeto Cygne foi lançado nos últimos dias daquele ano, com poder, com orçamento ilimitado e uma coordenação militar sem precedentes, justamente para caçar essas evidências físicas, o que a história que não chegou ao domínio público nos meses e anos imediatamente seguintes pode ter desenterrado? É aí que mora o mistério de verdade. Ficou o pensamento se a burocracia americana documentou seus fracassos e o início dessa caçada de forma tão densa e tão ansiosa, como a gente acabou de ler, o quão protegidos, talvez no subsolo profundo de alguma agência de inteligência, estariam os relatórios detalhando um eventual sucesso nessa busca. É de se pensar sobre quantas páginas ainda faltam nesse dossiê que a gente não teve acesso. Com certeza, fica a reflexão para as nossas próximas investigações.